Oiê, Estúdio Brownie no ar, com mais um episódio para vocês. Eu sou Ana Campbell e hoje vou fazer um episódio aqui sozinha. Tô me ajeitando aqui na cadeira, gente. Vocês já me conhecem, já sabem como é que eu sou, né? Só para não ficar batendo aqui, senão fico fazendo barulho. Então, hoje a gente vai fazer uma retrospectiva, né? Dezembro, chegando no finalzinho do ano. Esse episódio já vai estar batendo aí na porta do Natal e do Ano Novo. Então, eu resolvi fazer uma retrospectiva aqui do podcast, do canal, de vários episódios que a gente gravou. E, nossa, só quando eu coloco num papel é que eu vejo quanta gente que veio aqui, gente. A gente não sente, eu não sinto fazendo durante o período. E agora eu fui anotar aqui para olhar e contar quantos episódios eu gravei. Falei, caraca, muita coisa mesmo. E aí, vou fazer um resuminho aqui. Se você está chegando agora no canal e conhecendo o podcast, para você ver as possibilidades. A ideia é que não seja segmentado, não seja só para um nicho, que seja um portal de fotografia que traga vários assuntos de vários tipos de fotografia para você conhecer, escolher, ouvir outras ideias, ter insights às vezes para sua área. Talvez você escute um fotógrafo ou uma fotógrafa de casamento e te dê um insight para o seu ramo, que seja de retratos ou de fotografia de família, por exemplo. Então, a ideia é sempre trazer vários temas aqui para a gente poder enriquecer a nossa bagagem. E eu estava contando com o episódio de hoje, já foram 48 episódios esse ano. Esse ano também consegui bater a marca, ganhei aqui a plaquinha da Betamax de 100 episódios no canal. A gente já está no acho que esse vai ser o 116, não tenho certeza, mas está por aí. A gente começou a monetizar, esse ano, mas ainda não dá para tirar o dinheiro de lá não, gente. O YouTube só libera a partir de $100, né? Eu estou um pouquinho longe dessa marca ainda, inclusive, se vocês puderem me ajudar, se inscrevendo no canal, dando like, mandando para os amigos e inimigos, né? Assistindo mais, a gente agradece, porque esse dinheiro ajuda a fazer a coisa rodar aqui e, de repente, trazer um convidado de fora, né? Estou sempre de olho nos congressos que acontecem aqui no Rio para aproveitar a oportunidade de fotógrafos ou fotógrafas que venham e que a gente consiga arrumar uma janela para gravar. Tem uma lista grande. Até o Lade estava perguntando agora, Ana, tá difícil de arranjar convidado? Não. Tá difícil, às vezes, de arranjar alguns famosos. Mas a gente consegue, né? Tem que ter paciência, resiliência e que uma hora vai. Então eu vou falar aqui para vocês rapidinho dos episódios que a gente teve, começando em janeiro. A gente começou o ano com o Marcelo Portela, que é um fotógrafo de paisagem aqui do Rio, trabalho lindíssimo e deu várias dicas para quem quer trabalhar com fotografia de paisagem e natureza. Se esse é um segmento que te interessa, vale a pena dar uma olhada. Você vai antes para o lugar para fazer o planejamento ou você já consegue fazer tudo daqui hoje em dia? Não, dá para você fazer bastante coisa, né? Mas até tem um lado, assim, que o Instagram, por exemplo, ajuda muito com imagem, para você fazer uma pesquisa de locação. Só que o Instagram é uma coisa, a realidade é outra, né? Então, você às vezes vê um lugar que é muito interessante, mas o lugar para você chegar não é fácil, não é simples. Ir com um grupo é uma coisa e você sozinho é totalmente diferente, né? O grupo é muito heterogêneo, então você... quer dizer, ou eu limito o grupo, tipo, se tem que fazer uma trilha de 3 horas, eu limito quem tem condicionamento físico. Ou então, para fazer uma coisa mais aberta, eu vejo se existem possibilidades de como chegar naquele local fazendo uma trilha de 3 horas. Então, no Butão, por exemplo, tem um lugar chamado Ninho do Tigre, que é fugiu a palavra agora, não, como se fosse um mosteiro, está me fugindo a palavra. E tem uma caminhada que você tem que fazer. Então, eu consegui descobrir que você conseguia fazer boa parte da subida em cavalo. Então, organizei, quem queria fazer a cavalo, fez a cavalo e depois fez uma pequena trilha a pé. Então, aí é isso que ajuda você ir antes, para você ver o lugar, você estuda a dificuldade, e aí eu tento fazer um custo-benefício em prol da foto. Muito obrigada. Em seguida, a gente recebeu a Lívia Vilas Boas. Ela é uma fotógrafa maravilhosa, trabalha com fotografia de marketing esportivo, é um ramo super nichado, é uma empresária,
tem já equipe, está sempre viajando pelo mundo, atendendo essa área de esporte, principalmente futebol, Olimpíadas que ela cobriu também. Trabalho impecável, vale a pena você também assistir e conhecer. Ela deu muitas dicas importantes para o mercado e para essa área. Se você tem interesse em entrar, vale a pena segui-la e assistir o episódio. Porque não é só apertar o botão, você precisa ter experiência, você precisa entrar no lugar, observar o lugar, ver como é que vai ser, ver como é que tá a luz aqui, como é que tá a luz, para você começar a pensar na fotografia que você vai fazer. Sabe, não adianta você sentar, é isso que eu sempre falei para os fotógrafos que trabalham com a gente. O nosso trabalho não é chegar no campo, sentou no banquinho, apertou o botão esperando o gol chegar. Nosso trabalho começa horas antes. Nosso trabalho começa horas, fora que você tem que estar concentrado. Eu chego no campo, eu tô sempre concentrada. Para mim, assim, eu tô sem risadinha, eu tô olhando tudo, eu tô vendo o que pode fazer, eu tô vendo onde é que o sol tá descendo, onde é que vai ser a melhor foto, se eu for lá pro outro lado. Eu estou prestando atenção em absolutamente tudo. Então, eu tô sem tempo para ficar de resenha falando que tá tudo muito difícil. Entendeu? Porque esse tempo eu não tenho. Eu preciso resolver o meu problema, eu preciso atender o meu cliente da melhor forma e ter a melhor foto. E você não pode chegar pro cliente e falar, não deu para fazer, né? Não, tem gente que faz isso, né? Tem gente que faz, não deu, o cartão deu problema, não sei o que lá, jamais eu faria isso. Entendeu? Eu acho que muita gente reclama que o mercado tá ruim porque a pessoa não sabe lidar com o cliente. A pessoa não sabe, não entende o que o cliente quer, não entende o que o cliente precisa, não sabe como atender o cliente. E a pessoa vai lá, faz qualquer coisa e trabalha uma vez só. Entendeu? E aí nunca mais trabalha. Aí chega outro que tem experiência, que sabe fazer e domina o mercado. Domina o cliente. Em seguida, a gente teve Fernando Oliveira com um tema que eu acho que é um dos preferidos dos fotógrafos hoje em dia, que é sobre como vender ensaios. Fernanda tem um estúdio de fotografia aqui no Rio. Ela vende muito, não só a fotografia como o vídeo, e ela deu várias dicas legais aqui. Inclusive, teve um Reels que eu fiz de um trecho de uma fala dela e coloquei no Instagram, e esse Reels viralizou. Na época, deu mais de 100 mil visualizações, e eu ganhei com isso mais 2 mil, 3 mil seguidores só com esse Reels, com a dica dela. Então, vale a pena assistir o episódio. Se só um trechinho já foi isso tudo... Você é responsável por cada área. E sim, delegar é bom. Qual a empresa que cresce sem delegar? Não tem como, né? Não tem como. E assim, as pessoas falam, mas eu tenho que botar a cara para vender. Assim, eu vejo vídeos meus antigos e falo, meu Deus, que coisa horrível. E é normal. É treino, porque né? você vai melhorando. Tudo nessa vida, todo dom. Uma amiga grandiosa minha na fotografia newborn, não sei se você conhece, a Amanda Della Porta. Ela postou um vídeo, não foi esses dias, já tem um tempo, mas que me marcou muito, que eu fiquei incomodada e ao mesmo tempo falei, cara, ela tem toda a razão. Todo dom é treinável. Já parou pra pensar nisso? A pessoa que começou ruim no newborn, se ela tiver foco e treinar arduamente aquilo, ela vai ser boa. Tudo que você faz muitas vezes, você vai treinar para fazer bem. Então, assim, todo dom, ele é treinável. Você pode nascer com um dom e, naturalmente, você pode ser uma ótima vendedora e nascer bem, e fazer bem. Mas você pode se treinar para ser uma boa vendedora. Eu achei aquilo, eu falei, não é nada, qualquer fotógrafo é fotógrafo. Qualquer um pode ser fotógrafo. Se ele estudar, se ele treinar e não fazer isso uma vez por mês. Tudo? Depois a gente recebeu um amigo aqui, o Douglas Weiss, ele é fotógrafo de fotografia sensual. É um ramo também bem nichado, difícil de entrar e às vezes um pouco polêmico, né, por tudo que a gente já passou no mercado da fotografia. Ele tem um trabalho lindo, então vale a pena ver. Em seguida, ensaio que a gente começou. Essa é a Camila, maravilhosa. Isso daí, posso contar? Pode, a gente fez. O Douglas tinha uma cadeira lá, a gente usava umas paradas que tinham no lugar. Dá para ver que o lugar estava abandonado, né? Tinha esse mezanino, uma escada que levava para o mezanino ali em cima. E aí o Douglas tem esses tecidos, ele trabalhou numa loja de tecidos, então ele tem um monte, assim, tinha uma mala de tecidos. Ela levou esse vestido vermelho, então ele tinha imaginado essa foto desse jeito, com um vestido mais na cintura, né, dobrado. Sim. E os tecidos que parecem, né, que fazem parte de uma coisa só, mas na verdade são vários panos ali, né? É muito pano, são um tecido cetim e aquele que é de bailarina, que é o tule. Tule, que esquenta pra cacete. Aí a gente botou uma mesa e uma cadeira. Isso, uma cadeira... ela tava bem alta. Deixando bem alto. E aí
ele fez essa foto ali de baixo, né? E eu falei, eu fiz essa foto também tem uma parecida com essa, mas eu queria... parte de cima. Não, eu fiz embaixo antes. Também? Nunca publiquei. E aí eu queria testar outros ângulos, assim, pra gente também não ficar fazendo tudo igual, até porque as pessoas já não me davam muita moral, né? Então eu vou publicar a mesma foto que o Douglas, pra falar, Não, mas copiou, entendeu? A gente sempre mudava, a gente perguntava, vou postar essa, tu vai postar qual? Essa? A gente combinava nunca também. Fazia a mesma postagem. Aí eu subi pro mezanino e esperei ele fazer a foto dele, e depois eu fiz uma de cima. Pode passar, Juan, por favor. É a mesma coisa, só pedi para ela vestir o vestido, porque eu também tinha essa neura de publicar a foto no Instagram, até porque o meu Instagram era todo misturado, tinha outros trabalhos também, então eu pedi para ela vestir mesmo o vestido e fiz de cima, mas ela estava na mesma cadeira, no mesmo negócio, só que como estava de outro ângulo, né, fica parecendo diferente. Então a gente fez no mesmo dia. Ela tava mais ou menos uns 5 metros de altura aí. A foto parece pequenininha, mas ela tava muito alta. 5 metros é muita coisa, Douglas. Não é 5 não, Douglas. 3. Uns 3. Botar 3. É porque a gente botou uma mesa e uma cadeira. Ela subiu na cadeira. Ela tava bem alta. Tava bem alta. Você vê que não parece, né? Parece que eu tô pertinho dela. Devia estar com umas 50 milímetros, talvez, de cima ali. E aí o Douglas não trouxe outras fotos desse dia, então não coloquei, mas tinha umas penas lá. Aí o Douglas fez uma foto que eu tenho também, que é uma foto fazendo uma seta, que a Paty estava pelada. A Paty, isso. Então a gente brincou muito com essas coisas que tinham lá, assim, do local, né? Pode passar. Isso era lá também. Isso foi outro dia, né, que a gente foi. Exato. Com outros modelos. Aí, isso daí já foi o seguinte, a gente... nesse primeiro dia que a gente fotografou com a Camila e com a Paty, né, foi um dia muito incrível para mim, porque foi o que eu comecei a falar aqui, né, de agradecer o Douglas, porque ele foi o único que falou, cara, vamos que eu te ajudo, sabe? Porque eu pedia para as pessoas e as pessoas não me davam oportunidade. Então ele abriu espaço para eu ir no mesmo lugar que ele foi, tipo, ele não tinha esse ego de, a Ana vai fazer fotos iguais a mim, essas coisas assim. Ele ajudou a encontrar a modelo, ele me deu várias dicas, ele me orientou em vários momentos ali, ele me apresentou para as meninas, me botou lá em cima, falou para elas que eu era uma super fotógrafa. Pois é. E nem era naquela época, então as meninas já ficaram mais confortáveis comigo, sabe? E aí eu fiz uma foto aí que eu tenho, acho que no site, depois posso mostrar, que a Camila estava dentro de uma piscina, que era uma piscina abandonada, e aí eu publiquei essa foto no Instagram e causou um maior burburinho na escola, na época eu trabalhava na escola, aí começaram a mostrar nas turmas, né, e aí isso gerou um ciúme danado, porque o Douglas tinha me levado lá e outras pessoas não foram, né? Um inferno assim, entendeu? Então, depois o lugar até ficou famoso. Rasga seda pro Douglas, o Douglas rasga. Em seguida veio o Joaquim Marçal, um fotógrafo, um professor, além de fotógrafo. Ele foi coordenador da Biblioteca Nacional do Rio durante muitos anos. E a Biblioteca Nacional tem um arquivo gigantesco de fotografia, né, da época do Dom Pedro, que Dom Pedro era... além de fotógrafo, né? Acho que foi o nosso primeiro fotógrafo no Brasil. Ele foi uma pessoa que incentivou a fotografia e que trouxe muitos fotógrafos para cá para registrar o Rio de Janeiro. Então a gente tem uma história da fotografia muito rica aqui no Rio e que está lá para pesquisa, para consulta na Biblioteca Nacional. E você também consegue acessar esse conteúdo se você não é do Rio de Janeiro e você tem curiosidade em acessar essas imagens, você também consegue pelo site da biblioteca. É bem bacana, ele conta a história também do roubo da biblioteca, porque teve uma época que roubaram parte desse acervo, uma parte foi recuperada, outra parte nunca foi recuperada. Inclusive tem um documentário que ele cita, que está no Globoplay, eu acho, que fala sobre isso. É bem interessante esse episódio. Agora vamos entrar num tema polêmico. Não precisa citar nomes, mas... não sei se todo mundo conhece, quem está assistindo aqui a gente se conhece, se sabe que o acervo fotográfico de Dom Pedro sofreu um furto em uma certa época e que houve uma recuperação. Inclusive tem até um trabalho da Rosângela Renault, sou muito fã dela, que ela faz uma exposição só com o verso das fotografias, né? E aí você fica imaginando que imagem era aquela, porque antigamente a gente escrevia atrás sobre o ano ou uma mensagem para enviar para alguém.
Você pode contar um pouquinho sobre essa história de como e você participou desse processo de recuperação, não foi? Sim, e continuo à disposição do Estado brasileiro para colaborar no que puder. A minha revolta, a minha tristeza e o meu constrangimento até permanecem. Vou começar pela Rosângela. A inspiração dela para fazer esse livro de artista, porque é um livro de artista, podemos chamar de livro fotográfico também, mas é um livro de artista, porque todo livro fotográfico de verdade é um livro de artista. Né? Essa coisa de fotolivro, eu tenho minhas restrições. É livro de artista. Então, eu fiz num simpósio internacional na Casa de Rui Barbosa, com muitos colegas brasileiros, estrangeiros muito bons. Eu fiz uma fala e toquei nesse assunto. E a Rosângela estava lá assistindo, ela ficou muito tocada. Acho que ela também tinha sido convidada para participar de uma outra mesa, justiça seja feita. Mas, no meu caso, ela estava assistindo e ela depois me procurou. Joaquim, fiquei muito interessada nisso. E, claro, eu sempre busquei colaborar, como a Biblioteca Nacional, né, a instituição colaborou, e ela fez esse livro muito tocante, né, muito impressionante. Então, essa é uma história, como eu já disse, né, para a gente muito triste, constrangedora, revoltante. Furtos sempre aconteceram e sempre acontecerão. Na história de todas as instituições há muito furto e quase sempre eles são apagados, né, obscurecidos. Por exemplo, esse furto a que você se refere, que acontece aí no início dos anos 2000 na biblioteca, ele é um de furtos que aconteceram em todo o nosso país e a maioria deles foi apagado, né? Quer dizer, os problemas existem, mas as instituições preferem não falar sobre, então colocam algo em cima e tocam a vida. Mas no caso da biblioteca a gente não fez assim, a gente, né, encarou. E então, os furtos aconteceram no momento em que eu diria que há uma mexida no mercado, no colecionismo. Isso é um assunto que vai ser estudado no futuro. Há um certo momento, aí entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, que há um crescente interesse no Brasil no colecionismo de fotografia. Né? E esse mercado de fotografia antiga esquenta, se aquece, mas não há muito. Então, isso incentiva o furto. As pessoas furtam para revender, nos leilões, né? Ou nos mercados. Existe um filme que está no, se você me permite aqui falar. Pode falar. Eu acho que é no Globoplay, e quem não assina Globoplay pode pagar lá um X e ter o acesso ao filme. Uhum. Chama-se Carta para um Ladrão de Livros. É um filme, um média-metragem, que participou do Festival de Fotografia do Rio. Eu assisti no Cinema Odeon, ali no Fest Rio, há muitos anos atrás. E que hoje, quem quiser, vai lá no Globoplay e procura Cartas para um Ladrão de Livros. É a história desse ladrão que liderava essa quadrilha e que fez N furtos e que vendia no mercado formal. Então, isso aconteceu. Todo furto assim envolve pessoas de dentro da instituição, na biblioteca não foi diferente. O que me frustrou, isso aconteceu no momento que eu, pessoalmente, a gente suspeita não, o primeiro furto teria acontecido quando eu ainda estava na biblioteca e chefiava a iconografia, no nosso caso. Mas o grande furto acontece quando a biblioteca entra numa greve e fica fechada 3 vezes. Nesse momento eu estava na França, fazendo uma exposição para o Sebastião Salgado, era bolsista do governo francês. Estava fazendo uma exposição com as minhas colegas da Biblioteca Nacional da França. E quando eu volto, essa crise está instalada. Enfim, foram anos terríveis. Em resumo, a Polícia Federal, a meu ver, a minha visão de cidadão, a Polícia Federal fez um esforço enorme para elucidar esse crime, mas ela é subordinada ao Ministério Público e, na minha opinião pessoal, e eu já fui advertido sobre isso muitas vezes, Joaquim, não fala isso, mas eu sempre falei e continuo falando, porque está tudo documentado. O Ministério Público não teve a ação que dele ser esperada, na minha opinião de cidadão. Então, essa investigação não andou nem à época, nem até hoje, da maneira ideal. Há uma vontade sempre de
colocar panos quentes sobre isso. Esse é um caso em aberto. Há muita coisa da biblioteca que foi furtada e não voltou. Alguma coisa a gente recuperou. Eu sou perito judicial, eu ajudei colegas da minha instituição, né? Eu ensinei as técnicas, fizemos um grupo de estudo, desenvolvemos um método, fizemos laudos periciais, provamos que havia coisa furtada em renomadas instituições do nosso país, recuperamos alguma coisa, mas eu me sinto absolutamente insatisfeito. Para mim, isso é um caso em aberto. O Ministério Público, a meu ver, tem uma dívida com a nação, e a Polícia Federal tem que agir, mas desde que ela consiga. E isso não é um assunto que está em aberto. Não sei se eu fui muito claro. Foi. Quantas imagens você tem ideias? Quantas foram Olha, furtadas? Eu sabia tudo isso, mas talvez Freud explique, né? Hoje já não me lembro. Mas é um número absurdo. O total de obras furtadas durante esse período da iconografia talvez chegue aí pelas 900 mil imagens. E assim... E quanto que vocês recuperaram? Dezenas. Menos de uma centena. Uau! Olha, boa parte do melhor da fotografia brasileira, da coleção Dona Teresa Cristina Maria, que é a coleção do Imperador Dom Pedro II, que está na biblioteca, foi furtado. Tá? Os ladrões, atendendo talvez a encomendas, ou já sabendo os interesses dos colecionadores e das instituições, buscavam... Eles entravam todo dia na instituição, abriam os armários, escolhiam as coisas que eles queriam. Impossível um furto desse não ter a participação de pessoas de dentro, né? De todos os níveis. Então, não tinha câmeras lá? Pois as câmeras não funcionavam, só se descobriu. Tinha câmeras, mas não estavam funcionando. Sensacional. Sensacional. Então, foi tudo escolhido a dedo, sabe? Então, isso me abriu uma ferida que nunca vai se fechar. Eu carrego essa... Eu e muitos colegas da biblioteca e de outras instituições fizemos um trabalho de equipe, um trabalho interdisciplinar, interinstitucional, de anos e anos, de décadas, para resgatar a coleção do Dom Pedro e colocá-la em condições dignas à disposição do público. E uma parte desse trabalho foi, né, destruído em meses. Imagina assim, você tem um álbum único que foi feito por Dom Pedro, então o cara foi lá, cortou as fotos que interessavam a ele, entendeu? Botou no leilão. Cruel. Aconteceu daí com a Polícia Federal no leilão, estava lá, anunciado na internet, as pessoas lá para comprar ávidas, a gente chegava e, Polícia Federal, apreensão, e a gente provava, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Coisas absurdas. E instituições, como eu falei, que a gente falou, pode trazer aqui para a gente dar uma olhada? E, é nosso, é nosso, é nosso. Daqui a algum tempo vocês vão achar em outros países, provavelmente, né? Eu acho que é aqui mesmo. Imagens. Eu acho que a maior parte disso está aqui, está no Brasil. Agora, que fique claro, isso acontece no mundo todo, viu, Ana? Sim. O tempo todo. Agora teve um caso do British Museum que foi também escondido, que vazou. Quando eu estava na BNF, tinha o caso de um ex-funcionário que furtou durante anos e depois foi descoberto. Você vê todo dia, né, quadros roubados. Porque muita coisa não é falada, mas muita coisa é divulgada. E é importante divulgar. Né? A Unesco tem uma red list, né? Uma lista. Nem a Unesco, eu acho. É aquela organização dos museus. Acho que o ICOM... Desculpe, eu não estou lembrando. Acho que é o ICOM, o Conselho Internacional de Museus. Tem uma red list, uma lista vermelha. Né? E tem também a Polícia Internacional, como é que chama? Como é que chama o nome? Interpol? Interpol. A Interpol tem uma lista. É importante a gente dar visibilidade a tudo que foi subtraído das nossas coleções, porque esse é o caminho para um dia se recuperar. Mas muitas instituições preferem esconder, sabe? Se eu te falasse aqui a lista, não posso falar. É inacreditável a quantidade de instituições do nosso Brasil, bibliotecas, arquivos importantes que sofreram furto. E isso não é adequadamente aberto, divulgado. Então, nunca vai ter solução. Acho que é uma questão cultural, né? Até as empresas... E de responsabilidade, né? É isso. Infelizmente. Assunto muito ruim esse. Foi mal. Não, tem que ser falado, Ana. Não foi mal, não. É porque eu acho que a gente tem que falar sobre esse assunto. Foi bem. Até para informar as pessoas que existe uma coleção, claro, né? Que existe uma fotografia
de uma época que a gente estava, como você comentou mesmo, no início, assim, da fotografia, que nosso país teve esse investimento, que por sorte ficou aqui no Rio de Janeiro, né? Porque poderia terem levado para Brasília, lá nem sei o que ia acontecer. Porque estão todos lá, né? Não, o problema de Brasília, de clima... Bom, Brasília tem um problema do clima, né? É extremamente seco, por isso eles fizeram mesmo aquele lago Paranoá lá. Os arquivos em Brasília, o contrário daqui. Lá você tem que pôr bacia com água nos lugares para umedecer o ar, porque é seco demais e também dá problema. O nosso país é o país dos contrastes, né? Verdade. Agora, ó, só para encerrar esse assunto, eu sinto muito, vou até olhar para a câmera ali, se eu não fui muito claro, mas, enfim, esse é um assunto público. Se quem quiser se pesquisar, tem reportagens, por exemplo, a Folha de São Paulo fez uma cobertura importante à época, eu dei entrevista até para o Jornal Nacional, tem muita coisa na web sobre esse assunto. Então, quem quiser, vai atrás, e é uma página em aberto. Em seguida, eu fiz um tributo ao Sebastião Salgado. Claro que eu gostaria de recebê-lo aqui, mas ainda é uma pessoa que ainda não tenho um contato direto, nem alguém que me indique, mas quem sabe um dia consigo realizar esse sonho, né? Já pensou? Receber a Leia e o Sebastião Salgado aqui? Não está nada a sonhar, né, gente? Vamos projetar que uma hora acontece. Ele fez 80 anos esse ano, então nada mais justo do que celebrar. Eu fiz um tributo aqui comentando sobre todas as entrevistas que eu já assisti sobre ele. Ele foi uma das minhas primeiras referências na fotografia quando eu comecei a estudar. E tenho livros dele, tanto do trabalho quanto um livro autobiográfico que ele tem, que ele conta a história dele na fotografia, que é muito interessante, que também deu origem ao documentário, né, que está no Globoplay também. E, cara, ele é uma referência pra gente, é um dos maiores fotógrafos dos últimos tempos, vivo, né, e brasileiro. Ele usou a fotografia como uma ferramenta. Ele não começou a fotografar e dali foi descobrir o propósito dele. Ele já tinha um propósito, né? O Sebastião Salgado é um brasileiro que cresceu aqui no Brasil, numa fazenda, no interior. Foi estudar em Vitória. Ele é de Minas, mas é muito coladinho ali, eu acho que a região com Vitória. Estudou lá, conheceu a Lélia lá e nesse período, eles se sindicalizaram, criaram uma consciência política muito forte, e isso fez com que eles saíssem do Brasil, né? Estou adiantando algumas coisas aqui. Nessa saída do Brasil, eles saíram com medo da ditadura, realmente, e aí foram para Paris para trabalhar, para estudar. A Lélia estudava arquitetura e o Salgado era economista e estava fazendo uma pós-graduação. A Lélia foi fazer um curso e precisou comprar uma câmera, uma Pentax, que eu já tenho aqui a marca, já falo para vocês qual foi o modelo que ela comprou, para matar a curiosidade da galera. E nessa brincadeira ele se interessou pela fotografia e viu na fotografia uma possibilidade de falar das questões que incomodavam ele. Ele viajou muitos anos a trabalho, ainda como economista, para a África do Sul, viu muita coisa, e dali ele resolveu contar as histórias, ao invés de serem escritas em imagens, e mostrar aquilo que incomodava, né? Ou que lhe trazia prazer. E ele fala sempre isso nos seus textos, né? Que ele usou a fotografia como ferramenta para falar sobre aquilo que ele gostaria de falar. E isso é muito forte. Quando a gente já tem esse propósito definido, fica muito mais fácil da gente criar a nossa carreira. E o resto foi consequência. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Ele fala muito sobre sorte, mas eu acho que não é só sorte. Ele estava preparado, sabe? Ele tinha estudado, ele estava pronto e a ocasião ajudou. Foi só mais um passinho ali para ele conseguir executar isso. Em seguida, a gente recebeu a Elaine Araújo. A Elaine é uma fotógrafa de família especializada em newborn e ela veio falar com a gente sobre mentalidade de sucesso. Além de ser uma fotógrafa super talentosa, ela é uma grande empresária e ela conta a história dela de que como ela migrou do mercado financeiro para a fotografia e como que ela cresceu o estúdio dela. Ela tem uma mentalidade de negócio muito legal e deu várias dicas muito bacanas pra gente.
Mentalidade mesmo, né? A pessoa tem que mudar a mentalidade dela para ela começar a entender que ela tem um negócio e que dentro desse negócio ela precisa se dedicar para o atendimento, para o marketing, para vender e para apresentar uma boa fotografia. Só que antes disso tudo ela precisa entender o valor daquele trabalho que ela está fazendo. Senão não tem sentido nenhum. Por que você não vai vender outra coisa, gente? Verdade. Vai vender outra coisa se tu não acredita no que tu tá vendendo. Cria um outro negócio. É meio que isso, assim, na minha cabeça, sabe? É uma mudança de mentalidade mesmo, de você começar a entender o valor do seu trabalho e para quem você está vendendo, né? Que é quando você para de pensar que você está vendendo só para um outro fotógrafo, a não ser que você queira fazer uma foto para colocar num concurso. Mas fora isso, se você está trabalhando para a família, a tua mentalidade tem que ser com foco na família, com foco no teu negócio, né? E saber que você vai ter que abraçar outras áreas ou contratar alguém para fazer seu atendimento se você não leva jeito, né? Para contratar onde você tem mais dificuldade, você contrata. E você contrata para ganhar dinheiro, né? Você não contrata para gastar dinheiro, né? Você está investindo para você ganhar dinheiro, para você escalar o seu negócio. É diferente, as pessoas falam assim, mas eu vou gastar esse dinheiro contratando. Não, você vai ganhar dinheiro, você está contratando para ganhar dinheiro. O que você investe naquele profissional, ele vai te trazer retorno, né? Então, assim, a pessoa precisa mudar um pouco essa mentalidade e se você entender, se eu tenho dificuldade nisso aqui, então quem pode me ajudar? A gente também recebeu a Ju Martins, que é uma fotógrafa de marca pessoal. A Ju é um doce de pessoa, jornalista. Nossa, entregou muito conteúdo pra gente aqui. Foi maravilhoso recebê-la. Isso é um pouco polêmico, tá? Mas pra mim, não existe você crescer uma marca com um posicionamento de valor, com uma percepção alta de valor e reputação, sem trabalhar a fotografia de marca pessoal. Porque a gente tá falando de uma linguagem, né? A gente fala muito na mentoria das 3 linguagens, mas a marca pessoal, ela tem várias linguagens. E mesmo que você não queira trabalhá-la, você está trabalhando. Então, para mim, é um plano de ação. É um momento em que você olha e para de enxergar o teu negócio como uma vendinha, como algo que você está vendendo um serviço ali, né? Um produto, um serviço. E você passa a enxergar como marca, como empresa, como algo que realmente faz diferença na vida das pessoas. Então, para mim, hoje, toda marca pessoal precisa trabalhar a imagem. Não existe esse crescimento, ao menos não o crescimento acelerado, né, num curto espaço de tempo, sem você trabalhar a imagem. Porque às vezes você até cresce rápido a tua empresa, viraliza em alguma coisa, vende muito um produto, mas será que ela fica? Será que ela tá sólida ali? Muito provavelmente não. Porque a gente, quando estuda marketing, publicidade, a gente entende que o que solidifica as empresas é a construção de marca, né? Sim. A gente tem grandes marcas que valem mais do que... O nome que vale muito mais do que a própria empresa. Então, qual que é o legado que essa marca pessoal quer deixar ali no meio do processo? Mesmo que a gente esteja falando de marcas pessoais e não institucionais, né? Que você vai vender o nome depois. Mas como você quer ser lembrado pelas pessoas? Para mim, hoje, na era digital, que a gente está sendo bombardeada, né, por uma abundância. A gente tem uma abundância de conteúdo. É muito mais difícil você se diferenciar. Sim. E como é que você se diferencia? Quando você aluga um espacinho na cabeça da pessoa. Para fazer isso, precisa trabalhar a imagem. E eu te falo isso por experiência própria, assim. Eu fico fazendo essas autoanálises, assim, o tempo todo. Peço indicação de um profissional, aí alguém me manda. Aí eu abro o perfil. Aí a pessoa mandou, tipo, uma indicação bizarra, mudou a minha vida, incrível, maravilhosa, não vivo sem essa profissional. Aí eu olho o perfil da pessoa, eu Juliana, ainda assim contrato, ainda assim, né, chamo a profissional e tudo mais, dependendo. Mas a minha primeira percepção não tem valor. Recebê-la. Só conteúdo bom, gente, viu? Tem aqui várias possibilidades de todos os assuntos que vocês possam imaginar para vocês acessarem e aproveitarem as férias para poder curtir. A gente está presente tanto no YouTube quanto no Spotify. E lá no Spotify você tem a possibilidade de assistir como áudio ou como áudio e vídeo. É bem bacana.
Em seguida, recebemos a Ilana Paulino. A Ilana é fotógrafa aqui do Rio, ela tem um estúdio voltado para fotografia de família, no Dona Marta, e ela contou como que você consegue montar, como foi a trajetória dela para montar esse estúdio de newborn. Isso, todo mundo faz tudo, né? Casamento, eu fazia formatura, até eu fazia também batizado, até que foi uma vez que eu fiz um batizado, não, foi uma primeira comunhão, eu acho. Aí já tinham aqueles fotógrafos contratados. Olha, eu estava na TPM, mas estava naquela fase sensível. O homem, eu estava lá fotografando, que a mãe queria foto exclusiva do filho, mas ela já tinha pagado o contrato do fotógrafo lá, que ia tirar foto de todo mundo. Aí ele falou assim no ouvido da moça da sacristia, né, que ajuda, tira ela daqui. Eu ouvi ele falando isso. Caramba! Tira ela daqui. E eu chorei. Falei, meu Deus, quanta humilhação. Aí a gente vai aprendendo. Eu falo, quando a mãe me contrata, assim, já tem fotógrafo? Eu sempre tenho uma equipe que trabalha. Então, se tiver, eu não trabalho. Aconteceu também numa formatura, que foi uma formatura de igreja. Já tinha um fotógrafo, mas ela queria a foto exclusiva. Foto dela, né? Para não ficar só com a foto de todo mundo. O cara também não me deixou passar. Aí eu fui tirando essas coisas da minha fotografia. Não fui querendo fazer mais. Então eu me dediquei à fotografia infantil, que é o que eu gosto. Aí casamento não faço mais, porque é equipamento, tu tem que ter um equipamento com luz, que geralmente esses lugares são escuros. Aí eu falei, eu prefiro investir nos bebês. É mais caro? É, mas eu tenho mais paciência com eles, tenho mais um carinho, e eu faço acompanhamento, então o acompanhamento você vai vendo o crescimento da criança. É uma delícia, né? Eu vi você falando, né? Geralmente contrata o fotógrafo que já fez o newborn, o fotógrafo do acompanhamento, tem um que eu faço há 3 anos a festinha dele. Ela acabou de me marcar mais um ano com a melhor fotógrafa, então isso assim... enche nosso, né? Aquece nosso coraçãozinho, porque isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Verdade. Eu tenho até um exemplo do acompanhamento, essa bebê aqui. Essa aqui faz 9 fofa. meses dela. Então, é um acompanhamento temático. Vou fazer todos os meses. Só não fiz o newborn dela. A mãe começou de 1 mês até os 12 meses dela. Aí cada mês você faz Cada mês é um tema diferente. Eu tenho uma listagem do que eu tenho para a mãe vai lá e escolhe. Mas também dou a sugestão dela trazer temas novos, né? Aí eu falo, só me dá um tempo, porque tem que comprar fundo, tem que comprar figurino, tem que comprar acessório, tudo isso. Aí eu vou trabalhando junto com elas ao longo do mês. Muito legal. Em seguida recebemos a Isabelle Assis. A Isabelle é uma jovem. Ela é muito novinha, gente. Ela é muito nova, eu acho que ela deve ter uns 20, 21 anos no máximo. E ela já tem uma agenda lotada, o estúdio dela é gigante. Toda vez que eu encontro com ela, que ela me mostra a agenda dela, é assustador. Ela faz muito ensaio, muito newborn, parto. É uma loucura. Ela tem equipe, óbvio, né? Porque senão não daria para dar conta disso tudo. E é um doce de pessoa. Falou muito sobre atendimento, porque atendimento é uma coisa que ela não delega. E foi muito bacana recebê-la aqui. Tem muitos fotógrafos que acham que precisam editar. Então passam menos tempo clicando e mais editando. E acabam esquecendo do marketing e depois se veem no looping sem conseguir cliente. E aí eu sempre tive isso na minha cabeça, que tipo, eu queria ter alguém para editar para mim. Mas contratar um editor era algo que na época era inviável. Então eu nunca desisti, sempre fiquei naquela, eu preciso editar e ter a minha margem de clientes ali, mas me dediquei ao máximo que eu conseguia. E aí lá hoje, depois que já trabalhei com muita gente, mas as meninas que estavam comigo na época, eu não me sentia tão confiante. E aí eu sou muito fiel, né? Eu acredito que Deus acaba moldando o que a gente precisa. E eu acredito muito que as meninas vieram pra mim através de Deus, assim. E uma delas que está comigo hoje, ela fotografa. Eu a ensinei, ela não era fotógrafa quando ela veio pra mim. Ela tem 2 anos aqui na empresa já. E aí ela fez os cursos online de fotografia básica, fez alguns presenciais e eu fui moldando ela. Ela, inclusive, eu brinco que ela é super grossa, assim. Ela era aquela pessoa mais carrasca, sabe? E aí, hoje em dia, ela já fala, oi, mamãe! A convivência acaba, a pessoa muda até de personalidade. Aprendeu, né? Exatamente. E
eu acabei precisando terceirizar uma vez que eu me via num lugar em que eu fazia muitos acompanhamentos mensais, que são de custo mais baixo, ensaios de custo mais baixo, e deixava de fazer um newborn, smash, parto, que é o que eu estudo tanto pra fazer e que eu gosto mais. E aí eu fui meio que conversando com as minhas próprias clientes e explicando que a gente ia passar por mudanças. E aí hoje funciona assim, uma delas fotografa, inclusive agora no estúdio deve estar tendo ensaio. Hoje tem 4, se eu não me engano, 3 de Páscoa e 1 Dia das Mães. O editor que vai e edita, e aí ele entrou no finalzinho do ano passado, e aí ele consegue, a gente consegue também terceirizar isso, uma vez que para uma pessoa só também ficava muito sobrecarregada. E tem as outras 2 meninas que acabam assistindo o ensaio. Eu não faço ensaio sem assistência. Então, ou é um comigo, ou um com a minha fotógrafa lá do estúdio, que fica lá com ela acompanhando também, pro bebê não cair, porque também isso é importante. Eles, quando eles entram na fase de se jogar, é só Jesus. Não tem medo, né? Exatamente. Não tem medo da consequência, né? São muito inocente. Muito legal. É legal essa parte de você delegar para as pessoas, né? Aí sei que a gente tem apego como fotógrafo no início, mas, cara, isso faz uma diferença. Muita coisa. Porque vai te dar tempo para fazer o que você quer, realmente. Exatamente. Conversando até com amigas uma vez, eu falei que eu não mudaria isso por nada. Porque quando eu comecei, na verdade, eu tinha um home studio. E aí, em casa, eu tinha que limpar o banheiro, lavar o estúdio inteiro, higienizar os próprios. Era muita coisa para uma pessoa só. E às vezes comprar água, comprar um lanchinho pra pessoa, e aí a gente ficava meio perdido, né? Uma vez que eu consegui delegar isso, que a gente abriu o estúdio, consegui terceirizar, assim, algumas tarefas, acabou que ficou mais leve. Eu chego no estúdio um pouquinho mais tarde, e aí, como eu falei, atendimento é algo que eu não abro mão, então eu sempre acordo cedo, eu vou dormir mais tarde pra poder deixar tudo em ordem, ou justifico sempre nas redes sociais. Gente, eu não vou conseguir responder hoje, porque eu sou uma pessoa só. Mas essa parte de organizar o estúdio, ou das ideias que eu invento, por exemplo, agora na Páscoa eu comprei um coelho de verdade. Aí, o que tem que fazer? Tem que limpar, tem que arrumar as coisas do coelho. Aí isso acaba não ficando por minha responsabilidade. É tudo muito mais leve, assim. Aqui. Marcele Viglio também falou sobre empreendedorismo na fotografia. Marcele também é do ramo de fotografia de família, tem um estúdio aqui no Rio. Eu acho que fica na Tijuca, não tenho certeza. O atendimento não é só durante, né? Quando o cliente está pedindo o orçamento, nem durante só quando ele está no seu estúdio, ou no externo, ou na festa, mas o pós-venda, né, o depois, ele é muito importante, né? É quando ele percebe que deu tudo certo e que você cuidou dele, eu cuido dos meus clientes, entende? Se ele precisa de alguma coisa, de um acerto, eu não entro em atrito com nenhum, eu procuro entender o que a pessoa precisa, e dentro do meu estúdio eu tenho um maior carinho, sabe? Eu penso que quando aquela pessoa, aquela família me contratou para fotografar a família dela, ela sente que aquilo ali, que eu sou especial para isso, né? Porque são memórias afetivas de uma família. Você pensa que no ensaio newborn, aquele tempo vai passar rápido. Então, eu tenho que fazer com que aquele momento ali do ensaio newborn seja mágico, não só do newborn, de todos os ensaios, né? A família precisa olhar aquela foto, quando ela receber, e ver, nossa, olha que o meu filho que tá lindo, mas pensar que, poxa, aquele dia foi tão legal, a fotógrafa foi tão legal, e, né, porque, olha só, ai, meu filho tão lindo, ai, mas aquele dia foi horrível, a fotógrafa não teve paciência, mas tá aqui uma foto bonitinha. Não, eu não quero isso, entendeu? Eu quero que a família olhe aquela foto, lembre daquele dia, porque a foto, ela conta uma história, né? Conta a história da foto e a história do dia. Então, quero que o cliente olhe aquilo e fale, nossa, que dia incrível que foi aquele ensaio. É isso que eu penso, que eu tenho como meta, e eu acho que isso faz com que fidelize, né? Que eu consiga, assim, que os meus clientes fiquem fidelizados e não pensem muito em procurar outros, enfim, eu acho que isso é muito importante, você tem um cliente, você ficar com ele, né? Uhum. Gente, aqui é a assistente da Ana falando. Esse vídeo de retrospectiva ficou bem maior do que imaginávamos, por isso decidimos dividi-lo em algumas partes. Essa foi a primeira parte. Acompanhe o canal para assistir às demais partes desse episódio. E lembre-se de comentar aqui no vídeo o seu episódio favorito de 2024. Beijos!